Hoje vamos falar sobre o fraude maior da história da física. Eu estou falando sério. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha com teorias de cordas é fraudulento. Isso eu não estou dizendo. Mas muitos são, e eu vou mostrar nesse vídeo porque teorias de cordas não servem para nada na física, independente do fato que eles levaram algumas descobertas matemáticas. Eu vou falar sobre isso também. E eu vou tentar explicar por que isso aconteceu e por que tanto dinheiro foi gasto, dinheiro de pessoas que pagam imposto para teorias que não podem funcionar, o que já foi provado muito tempo atrás. Teorias de cordas são essas teorias onde você basicamente descreve as partículas elementares como cordas em vez de partículas normais. Isso foi a tentativa mais popular, especificamente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, para achar uma teoria para tudo, para unir a mecânica quântica com a relatividade geral. Então é isso sobre que eu vou falar agora. Eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então, primeiro, antes de realmente falar sobre teorias de cordas, eu vou rapidinho dizer desculpa que eu não fiz um vídeo nem na semana passada e nem na semana antes disso. O período começou, eu dou uma disciplina que faz relativamente muito trabalho, então eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo semanalmente nesse período. Vamos ver, eu vou tentar, obviamente, mas vai ser difícil. Vamos para teorias de cordas. E para entender o contexto histórico, a gente tem que começar com a relatividade geral, que é a teoria que une o espaço-tempo da relatividade restrita como conceito de gravidade. E a mecânica quântica, aqui eu fiz uma imagem, eu peguei de Wikipedia, né, onde vocês podem ver os orbitais atômicos. E como a maioria dos meus seguidores devem saber, essas duas teorias são inconsistentes entre si. Aqui tem uns problemas não resolvidos. Eu gostaria de dizer que existem dois problemas distintos aqui. E eles não são a mesma coisa. A primeira, sobre que eu gosto de falar muito, é o problema do colapso da função de onda. O colapso da função de onda não está claro como ele acontece e como dá para unir isso com uma relatividade restrita. Mas para o colapso da função de onda, a gente nem tem uma descrição matemática. Então isso é um problema separado, mais fundamental na minha opinião e mais problemático porque, como vocês conseguem ver do fato que a gente nem tem uma formulação matemática, isso aqui é um problema grande. Nem o fato se existe o colapso da função de onda é algo que físicos que trabalham nessa área concordam todos, né? Então é uma área extremamente difícil. Mas o outro problema é que a equação de Schrödinger em si não é invariante sobre transformações de Lorentz. Significa ela não é consistente com a relatividade restrita, como o fato que a velocidade de luz é algo absoluto e tudo que tem a ver com isso. Mas, se a gente olha para essas teorias diferentes, que agora aqui são marcadas por H, para a constante de Planck, que é a constante que determina a mecânica quântica, C, que é geralmente usado para a velocidade de luz, e G, que é a constante gravitacional. Essas são as três teorias, se você quiser, que descrevem a realidade. E a mecânica quântica, a gente consegue, além do colapso da função de onda, mas as outras partes, a gente consegue unir com a relatividade restrita, e isso dá o que a gente chama de teorias quânticas de campos. A gente consegue também unir a gravitação com a relatividade restrita, isso é a relatividade geral. E agora a gente
consegue facilmente unir gravitação com mecânica quântica, mas a teoria de tudo que une a teoria quântica dos campos com a relatividade geral, isso simplesmente a gente não consegue. Então, essas teorias de campos quânticos, eles não explicam o colapso da função de onda, mas eles juntam a relatividade restrita com os princípios da mecânica quântica. E esses trabalhos com teorias de campos quânticos levaram a essa coisa que hoje em dia a gente chama o modelo padrão modelo padrão da física de partículas. Então, esse modelo padrão agora dá todas essas interações saem de lá. Então, esses bósons de Gauge, Gauge bosons, eles servem para as interações que existem, que a gente chama de interação forte, a interação fraca e a interação eletromagnética. E todas essas partículas têm algo a ver com isso. Com uma pequena exceção, que é a partícula de Higgs, que é muito importante nesse contexto. Eu vou explicar isso em um segundo. Mas então, a gente consegue descrever todas essas interações que fazem que os nossos átomos existem e que a gente pode fornecer energia desse fato, mas a gente não conseguiu incluir nessas teorias quânticas de campos a gravidade. A gravidade sempre fica fora. E aqui tem um problema matemático muito grande. O campo de Higgs e a partícula de Higgs tem a ver com inércia, com algo muito importante no nosso universo que tem a ver com massa. Mas isso também é descrito na relatividade geral. Mas essas duas descrições são matematicamente inconsistentes entre si. Então a gente sabe que aqui falta alguma coisa. E as pessoas trabalhavam nisso e acharam tentativas diferentes. E originalmente cordas, né, aqui vocês conseguem ver essas cordas do início, aqui tem cordas abertas e cordas fechadas. Essas cordas eles foram introduzidas antes que a gente entendeu a interação forte, que depois foi explicado com cromodinâmica quântica, que é uma outra parte que aqui a gente não vai discutir. Mas então, essa ideia que você tem cordas e que as partículas na verdade são cordas, ela foi uma ideia interessante, então pessoas começaram a trabalhar com isso. E nos anos 70, Tamiaki Yoneya, esse cara aqui, ele fez um artigo e Joel Scherk, um francês, e John Henry Schwartz, esses dois aqui trabalharam juntos, repararam que nas teorias de cordas sai uma partícula que seria consistente com a partícula de troca de gravidade. As outras interações, a gente diz, são quantizadas. Significa eles têm essas partículas de troca que fizeram parte desse modelo padrão. Para a gravidade, a gente não tem isso, mas a gente chama a partícula que teria essas propriedades o graviton. Então, o graviton nunca foi medida e seria extremamente complicado para medir porque a interação gravitacional é tão fraca. Mas eles repararam que nessas teorias sai uma partícula como o graviton. Então, isso motivou pessoas para fazer pesquisa nessa direção, com a esperança que um dia teorias de cordas vão conseguir explicar a gravidade e o modelo padrão e finalmente a gente entende basicamente tudo. Então, especificamente desde os anos 80, existem grandes esforços para fazer predições com teorias de cordas. E vocês devem saber que dentro desses contextos, quando você tem umas pessoas com nomes muito grandes que trabalham numa teoria, você vai ter outras pessoas super inteligentes que vão entrar nesse campo. Então, esse campo de teorias de cordas
começou a virar uma área grande na física. Um monte de teóricos trabalhavam nessa área e começaram a fazer predições. Por exemplo, existiram predições para a massa do bóson de Higgs antes que ele foi achado. Existiram predições para as outras partículas e assim funcionou. Mas todas essas predições não tinham sucesso. As teorias de cordas e as teorias que seguiram disso, especificamente teorias M, nunca tinham sucesso em uma predição. Eles nunca eram capazes de prever alguma propriedade física. Essas predições, eles são extremamente importantes. De acordo com o filósofo Karl Popper, que tinha uma influência enorme no mundo de ciência, o que faz uma teoria científica, é que ela teoricamente pode ser falseada. Significa, existe um experimento que mostra que ela está errada. Isso significa que ela é falseada. Por exemplo, teorias astrológicas não são falseadas, porque se você tem uma propriedade diferente do que é dado pelo seu signo, a pessoa vai dizer, mas você tem ascendente isso, ou nesse dia que você nasceu, o Vênus estava nessa e nessa posição. As teorias deles não são falseáveis e por isso não são teorias científicas. Na ciência, teoricamente, na prática isso nem é o caso, mas teoricamente você faz uma predição e depois você verifica, e se essa predição não está certa, você sabe que você estava errado. Mas com essas teorias de cordas tem um problema, porque existe um número inacreditavelmente alto de teorias de cordas. Então, basicamente, você pode prever qualquer coisa. E por isso, todas essas predições que não funcionaram, não realmente falsearam a ideia de teorias de cordas. Teorias de cordas continuaram relativamente populares e como o candidato principal para achar uma teoria para tudo. Mas isso, numa certa maneira, é bastante estranho. Porque uma coisa que foi feita pela primeira vez nos anos 80, mas depois os detalhes não importam, é mais coisas sobre dimensionalidade, mas o fato é o seguinte: se você tem uma teoria que une a mecânica quântica e a relatividade geral, isso significa que você consegue fazer aproximações dentro dessa teoria e o que sai são as teorias quânticas de campo que a gente conhece ou a relatividade geral, porque isso é o princípio de correspondência, né? A teoria que funciona tem que fazer parte da sua teoria se a sua teoria é melhor, né? A mecânica de Newton, ela faz parte da relatividade restrita, porque se você pega o caso limite, significa velocidades muito embaixo da velocidade da luz, o que sai é a mecânica de Newton. E a mesma coisa tem que ser o caso para as teorias de cordas, que servem como ou teorias M, que servem para unificar a relatividade geral com a teoria quântica dos campos. Então, nos casos limites, você deve ter aqui a equação do campo de Einstein, que descreve a relatividade geral. Mas teorias de cordas, eles conseguem fazer isso mesmo, mas eles precisam uma constante cosmológica, isso é essa lambda, essa letra que parece como um chapéuzinho ou como um telhado ou alguma coisa, né? Esse quase triângulo. Eles preveem um lambda negativo, mas lambda, de fato, a gente consegue medir e lambda é positivo. Isso significa que a teoria de cordas foram falseadas. Então, teoricamente, seria isso.
Porque isso não é uma propriedade de certas teorias das cordas. Isso é de todas. Então, teoricamente, isso deve ser um momento quando os cientistas dizem, ok, vamos agora olhar para uma outra direção. Mas isso não é o que aconteceu. Um monte de físicos são pagos porque eles fazem teoria de cordas. Um monte deles já está velho, eles não conseguem mais fazer outra coisa. Isso é a coisa que eles fazem. Isso dominou o pensamento dele por décadas. E, vamos dizer honesto, eles ainda conseguem publicar coisas num contexto mais matemático. Porque a matemática não se importa sobre a realidade. A matemática é só para... É um campo que não diretamente se relaciona com o nosso mundo. A física se relaciona para o nosso mundo e a gente usa a matemática como uma ferramenta. Mas então, eles foram falseadas. E isso não é só o que eu digo. Eles foram falseadas, mas agora você tem um monte de cientistas que precisam fingir que ainda existe uma esperança que vai sair algo de valor de teorias de cordas. Mas nunca vai. Vai, talvez, em termos de matemática, mas da física, não. Um físico que já está aposentado, que é considerado um dos pais da teoria das cordas, Leonard Susskind, ele também diz isso. Ele diz literalmente que ele tem 100% de certeza que teorias de cordas não descrevem a realidade. E quando ele falou isso, ele falou string with capital S. Então, teorias de cordas com C grande. E isso é algo que também é um pouquinho ridículo. Eu vou falar em um segundo sobre essa figura aqui, mas eu vou rapidamente falar sobre string com capital S. As teorias de cordas tinham tão pouco sucesso que os grandes pesquisadores da teoria das cordas, eles começaram a dizer que certas coisas são de teoria das cordas para provar que eles servem para algo, até quando não foi de teoria das cordas. Leonard Susskind distinguiu entre teorias de cordas com capital S e com S grande ou S menor. E com S grande, ele falou de teorias com cordas mesmo, onde as cordas são a coisa importante. E com pequeno s, ele chamou simplesmente teorias de unificação que estão baseadas em quantização de campos, não sei o que, de teorias de string. Mas isso está errado. Teorias de cordas devem incluir cordas, senão não é uma teoria de cordas. Por isso ele fez essa frase aqui quando ele já estava aposentado, quando ele não dependeu mais do fato se as teorias de string têm algum sucesso. Não sei se foi por isso, provavelmente não foi por isso. Ele é tão famoso, ele poderia ter feito qualquer coisa. Mas agora tem uma coisa que a galera de teoria de cordas adora a dizer. Eles dizem que dentro das teorias das cordas foi achado a correspondência antidescita conforme field theory. Então isso as pessoas conhecem melhor, às vezes, como o princípio holográfico. Você pode mostrar, basicamente, quando você tem um sistema com uma constante cosmológica negativa, isso a gente chama um anti-de Sitter space, né? Isso seria esse lugar aqui dentro. Você pode mostrar que na superfície de um anti-de Sitter space, você reconstrui uma teoria quântica dos campos como a gente conhece como o modelo padrão. E agora parece que talvez, no fim, a gente vive num universo de cordas, só que a gente vive na superfície de um universo de cordas, porque o universo em si seria anti-de Sitter, significa constante cosmológico negativa, mas a gente vive num universo de Sitter que é a superfície desse universo. Isso seria basicamente a hipótese. Vocês já conseguem ver que isso foi motivado, talvez,
é difícil dizer qual foi o segundo da origem do princípio holográfico. Foi motivado por teorias M, mas não é um resultado disso. E além disso, isso é muito mais importante. Se você consegue reconstruir conforme field theories, significa teoria quântica dos campos, na superfície do seu universo, você está exatamente no mesmo ponto onde você estava antes. Porque você ainda não conseguiu criar um universo em qual a relatividade geral casa a teoria quântica dos campos. Porque dentro do anti-de Sitter space você teria gravidade, mas fora você não teria gravidade. Então, isso agora foi um vídeo que eu queria fazer faz muito tempo, ou não queria fazer, mas sempre estava na minha cabeça, mas nunca fiz porque eu não queria fazer, agora eu fiz. Eu acho que agora fica claro porque eu acho que as teorias de cordas não têm um valor grande para a física. Para a matemática é outra coisa. Mas para a matemática, qualquer ideia que você tem algum valor. Mas até matemáticos, quando eles escrevem projetos, eles tentam sempre dar um valor real para o projeto. Eles dizem, isso pode ser importante para a computação quântica, isso pode ser importante para isso e isso. As teorias de cordas é uma área onde muitos físicos, muito inteligentes, trabalhavam por muito tempo. Eu tenho certeza que Leonard Susskind não é o único que entendeu em algum momento que ele tem 100% certeza que teorias de cordas não descrevem o nosso universo. Isso eram muitas pessoas, mas ninguém falou nada. Porque isso é como funciona. Você quer publicar, você publica se a coisa que você faz tem muito potencial e você não quer mudar o tópico, então você começa a mentir. Ou não falar o que você realmente pensa. E além disso, você tem um monte de físicos dentro do campo que talvez não são tão inteligentes, que fazem também a mesma coisa, mas que não entendem que não tem potencial. Ou que talvez não têm o entendimento filosófico, científico para fazer isso, não sei o que é. E isso cria essa onda enorme, com força gigante, especificamente nas Américas. E na Europa as teorias de cordas nunca eram tão populares. Mas então, é isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, significa, se você gosta de física, em breve eu vou fazer mais coisas de pensamento crítico e filosofia, eu acho. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, assina pelo meu canal e com isso eu digo até a próxima.